Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornam-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 5. Irmãos, eu pensei nesse texto, analisando um pouquinho por que a gente está nessa situação e como que a gente pode sair disso, né? E aí eu fiz essa analogia, né, usando jogos eletrônicos. Eu não vou falar sobre Super Mario, pode ficar tranquilo. Mas fazendo essa analogia, a gente vai entender que a vida cristã, ela tem fases, né? Trazendo por quem conhece, né, aí os jogos eletrônicos, assim como eu, e gosta assim como eu, vai entender que eu estou falando sobre eventos condicionais. Eventos condicionais são eventos que vão dar condição para você avançar para um próximo nível, para uma próxima fase. Por isso que eu coloquei, para a gente estar pensando no título da nossa mensagem, né, que fase você está, né? Já trazendo para esse texto que a gente está lendo aqui, isso tudo quer dizer qual a tua maturidade espiritual hoje. Em que nível de maturidade espiritual nos encontramos hoje? É uma pergunta para a gente se fazer uma autorreflexão, né? Em qual nível de maturidade espiritual a gente está? A gente vai aprender aqui. Eu falei um pouco sobre a igreja cristã crescendo e a igreja cristã tendo um papel de transformação na sociedade. Só que esse papel de transformação na sociedade, a gente vai ver mais na frente, é o último estágio de maturidade cristã. Antes disso, e é o que nós vamos aprender hoje, nós passamos por outros 3 estágios. O primeiro dele, que é na família, é onde tudo começa, é onde nós aprendemos a ter a maturidade espiritual. É por isso que eu estou falando trazendo a analogia para os jogos eletrônicos, é onde a gente começa a ganhar experiência. O Felipe me entende mais aqui, né, Felipe? Onde a gente começa a ganhar XP, vamos dizer assim, né? É onde você aprende a passar por uma próxima fase, onde as adversidades elas não são tão assim grandes quanto na fase posterior, e assim por diante. Não é à toa que Cristo escolheu a igreja, instituiu a igreja, né? Deus instituiu a igreja, a família, melhor dizendo, primeiro do que a igreja. Nós vamos ler o texto aqui de Gênesis, né? E eu estava lembrando disso ontem, mais uma família que vai estar se formando aí, né? O casamento da Ellie. Eu estava pensando, mas daqui a pouco vem os filhos aí, o Edilson vai virar vovô, a Danda, e mais uma família se formando, né? Como legal. E ao mesmo tempo pensando nas adversidades e orando pela vida deles, né? As adversidades que vêm com o ganho da responsabilidade. Mais pessoas, alguém estará, eles não estarão sobre a guarda de alguém físico, não, o Edilson e a Danda, mas daqui a pouco eles vão estar guardando a vida de uma pessoa, trazendo e com a responsabilidade de estar ensinando para eles o caminho, né, que eles devem andar, assim como foi com eles também, né? Então, a maturidade cristã, como a gente vê aqui, ela tem fases, né? E hoje nós vamos falar sobre uma específica, que talvez seja a mais importante, que é onde a gente começa a aprender a caminhar sozinho, que é dentro da nossa própria casa, na família. É ali que a gente começa a aprender como que o cristão se porta, né? Como que o cristão vive a sua vida. Depois ele passa para a igreja, a gente vai ver que essa é gradativo, né? Ele passa a sua responsabilidade para com a igreja, e mais para frente essa responsabilidade, essa experiência que você aprendeu, que você adquiriu na fase anterior, ela tem que ser aplicada no que vem no porvir, na comunidade. E isso é interessante porque isso vai refletir totalmente com o nosso relacionamento com Deus, como está escrito ali.
Então, a base vamos dizer assim, da nossa fé, ela é forjada dentro da nossa própria casa. Porque é ali que a gente vai aprender como que as coisas vão dando certo, dando errado, aprendendo, apanhando, caindo, levantando e assim por diante. Bom, e aí o texto de Gênesis, né, como eu falei, então Yahvé, Deus, fez Adão cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, retirou-lhe a parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne, com uma costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda do seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Gênesis 2, né? Eu fico pensando nesse momento, né? E tentando imaginar na cabeça de Adão, né? Pensando, poxa, agora meus problemas se resolveram todos, né? Acabou, não vou ter mais problema nenhum, vou ter alguém para me ajudar. Agora, poxa, o que eu tinha de solidão não tem mais, né? Eu vou ter com quem conversar, eu vou ter com quem dividir as tarefas, meus problemas acabaram. Coitado, né? E aí que começou todos os problemas de Adão. E aí, porque nesse momento, depois da queda e depois que foi instituída a família, eles começaram a provar realmente do que o pecado é capaz de trazer nas vidas das pessoas, né? E nós também, né, por conseguinte lá na frente, por trazermos essa semente, também temos que provar dentro da nossa própria casa, né? Eu estava pensando ontem também no casamento, um momento maravilhoso de alegria, de felicidade, né? Mas que a gente precisa orar, né? Eu estava pensando poxa, temos que orar pela vida do casal, porque adversidades virão, com certeza, e a única coisa que pode nos sustentar é a presença de Deus, né? Assim como todo mundo. Eu estava pensando sobre a família e existe uma máxima, as pessoas acham que a outra família, existem outras famílias que são perfeitas, né? É sempre a família do próximo. Nossa, a família de fulano de tal é tão perfeita. Nossa, eu queria que a minha família fosse assim, tão perfeita. Então isso não existe, irmão. Não existe família perfeita, né? Existem pessoas, né, imperfeitas dentro de uma família sustentadas por um Deus perfeito. Você pode até não ver, mas a família que você entende como a mais perfeita possível, ela tem problemas. Isso é invariável. Ela passa por problemas, ela passa por dificuldades, transtornos, isso é fato, né? E a gente precisa aprender isso. Que a única coisa que sustenta os problemas que advêm dentro da nossa natureza carnal, dentro da nossa família, é a sustentabilidade dada por Deus. Sem isso, não podemos passar. Isso é um aprendizado que a gente vai levar para as outras fases, como eu coloquei. Vai acontecer a mesma coisa dentro da igreja, né? Nós aprendemos a viver, vamos ver mais para frente como que funciona isso mais detalhado, mas nós aprendemos a amar, a conviver com pessoas dentro da nossa própria família, para que a gente, quando venha a conviver com os irmãos dentro da nossa comunidade cristã, a gente possa amar também, porque assim como na igreja, assim como na família, dentro da igreja, existem pessoas imperfeitas, que também, como na família, só podem ser sustentadas pela perfeição de Deus. Se não for assim, não existe como nós estarmos aqui reunidos, amando uns aos outros, como a Bíblia diz que tem que ser, se não for a mão divina, se não for a fé em Cristo que nos une, se não formos como um corpo, como Cristo já deixou claro várias vezes, né?
E ainda assim, a gente aprendendo aqui dentro da igreja, o próximo passo, como a gente falou, se eu não conseguir amar, olha só como é interessante, se eu não consigo amar a pessoa que convive junto comigo 24 horas, se eu não consigo amar os irmãos que a gente está aqui adorando a Deus no domingo à noite, convivendo em comunidade, eu não vou conseguir. E se eu não consigo amar os irmãos que estão junto comigo, como que eu vou amar pessoas que eu ainda nem conheço, que eu nem conheço direito? Aliás, como eu vou amar pessoas que me fizeram até algo de ruim? E essa fase é uma fase, a última fase é a fase talvez mais cascuda de todas, né? Que é quando Cristo falou que vou ter que amar o meu próximo, e às vezes o meu próximo é aquele que me quer mal, que me fez o mal. Como que eu vou fazer isso se eu não consigo fazer o mais básico, que é amar a pessoa que está do meu lado? Que é amar o irmão que está congregando comigo na minha comunidade cristã. Mas então nós vamos aprender aqui por que Deus instituiu a família primeiro do que a igreja. Por que a gente tem essa, vamos dizer assim, nível de aprendizagem, né? Porque a ideia é que a família reflete a ordem divina estabelecida por Deus desde a criação. A instituição familiar, conforme apresentada em Gênesis, é vista como parte integrante do plano divino para a humanidade. Isso foi já instituído por Deus desde o início, para que a gente pudesse aprender. Nesse caso aqui, Deus instituiu porque Ele quis, para que a gente pudesse aprender com as pessoas que estão do nosso lado. Primeiro e segundo, porque ela é base, como eu falei, para a nossa comunidade religiosa. Lembra que eu falei sobre a próxima fase de aprendizado dentro da nossa própria família, nossa comunidade? Então Deus institui a família para que a gente possa estar exercitando a aplicação da fé em Cristo. A família serve como base para a sociedade e, por extensão, para a comunidade religiosa. A igreja é composta por famílias individuais que se unem como um corpo maior. Fortalecer as famílias é fundamental para fortalecer a igreja como um todo. E olha que interessante, né? Lembra que eu comecei falando sobre a última pregação, né? Na verdade, eu dei um spoiler do que viria mais adiante, porque eu falei sobre a última fase, né? E aí a pergunta, né, que estava sendo feita naquele momento é por que, se a igreja cristã estava crescendo, se a igreja cristã estava se desenvolvendo, não era para ser, nós estávamos vivendo numa sociedade bem melhor do que a gente tinha no passado. Irmão, mas a gente está errando muito, e é por isso que a gente precisa aprender dentro da nossa própria casa. Infelizmente, muitos cristãos ainda estão na maturidade, e ainda lá, como eu falei no texto passado, ainda lá tomando o seu leitinho, não pode nem aproveitar de uma comida mais sólida. Infelizmente, né? Nós vivemos isso de uma maneira, vimos isso de uma maneira muito clara há pouco tempo atrás, né? A igreja hoje, infelizmente, tem igreja se misturando até com tráfico, pastores envolvidos com as falcatruas das mais diversas, os cristãos não se preocupando com a pessoa que está passando fome do seu lado, né? Infelizmente, esse é o reflexo. Eu ia botar até umas estatísticas aqui sobre a questão da família. A família hoje, e é por isso, né, porque ela é a base da nossa comunidade cristã, a família hoje ela está sendo totalmente atacada, né? Como o Edilson falou aqui, apesar de a gente não enxergar, existe uma guerra, e a família está sendo mais atacada por causa disso. Número de divórcio crescendo, número de pais abandonando seus filhos, de filhos que não querem mais saber dos pais, de filhos sendo desobedientes com seus próprios pais.
Até o mais grave, né? Pais matando filhos, filhos matando pais, né? A família está sendo totalmente atacada e a gente às vezes não está enxergando o porquê que isso está acontecendo. Porque está sendo cortado na raiz. Se eu não consigo ter uma comunhão com as pessoas que convivem junto comigo, eu não vou conseguir ter uma comunhão com pessoas imperfeitas dentro de uma comunidade cristã, muito menos fazer com que a minha comunidade cristã influencie na comunidade que eu vivo, na sociedade que eu vivo, né? E às vezes a gente não dá conta disso. De acordo com Gálatas, né, é uma passagem bastante conhecida, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por que eu coloquei isso daqui? Irmãos, porque eu acredito que não existe lugar melhor para a gente exercitar, se a gente tem ou não o fruto do Espírito, do que dentro da nossa própria casa. Lembra que eu falei que é uma experiência que a gente adquire para as fases seguintes, né? E é uma forma da gente analisar de como está a nossa maturidade espiritual, como eu vejo os frutos do Espírito dentro da minha própria casa. Faz uma reflexão aí, uma reflexão você, sobre como isso tem acontecido dentro do seu lar, para ver qual o nível de maturidade que você está. O amor, né, fala sobre principalmente o amor divino, né, a principal virtude do Espírito Santo. É o maior mandamento bíblico, amar a Deus sobre todas as coisas. E vemos que esse amor foi derramado nos nossos corações através do Espírito Santo, né? Esse é o principal, e não foi à toa que ele foi colocado ali primeiro. Amar significa estar junto. Como que a gente tem estado junto, acompanhando as pessoas que convivem junto com a gente? Não estou falando nem na nossa comunidade, lembra que eu estou na fase lá anterior ainda, lá do início, lá quando a gente aprende a tomar um leitinho básico, né? Dentro do nosso próprio lar, das pessoas que convivem com a gente. Como o amor que o Espírito Santo derramou na sua vida tem sido manifestado com as pessoas que estão dentro do seu lar, que estão ao seu lado, né? Em Romanos 5, não sei se eu separei isso aqui no 7, vemos que esse amor foi derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. É aquele amor incondicional, é aquele amor que, independente das circunstâncias, ele não é abalado. É isso que Cristo nos ensina, né? As circunstâncias estão abaladas, e a gente vai falar várias vezes sobre isso aqui. Lembra que a gente falou sobre que a família é um lugar de imperfeição? Porque ele é composto por pessoas imperfeitas. Então, se são pessoas imperfeitas, vão ter circunstâncias desagradáveis. A gente não pode negar isso. Mas o amor real, o amor incondicional que Cristo nos ensinou, é algo que nos mostra como que a gente vai passar por essas adversidades, independente das circunstâncias. Como que a gente tem lidado com as circunstâncias dentro do nosso lar, que acontece dentro do nosso lar? A gente tem lidado da mesma maneira que Cristo nos ensinou, do amor incondicional. Alegria, né? Outro fruto do Espírito. E aqui a gente tem que diferenciar, fazer uma distinção, né? Lembra que eu falei de circunstâncias, né? Fazer uma distinção entre alegria e felicidade. Felicidade é um estado. Eu posso estar feliz hoje, mas eu posso estar infeliz amanhã. Alegria não é a mesma coisa. Alegria está ligado às circunstâncias, a como eu passo pelas circunstâncias, mesmo que elas sejam ruins. Isso é estar alegre em Cristo, é saber que tem alguém, embora as coisas não tão bem quanto eu esperava que estivesse, eu sei que tem alguém que me sustenta pela mão, eu sei que tem alguém que sustenta a minha família, eu sei que tem alguém que vai fazer eu passar por aquela adversidade, e que aquilo ali de alguma maneira vai te servir de aprendizado por algo mais na frente.
Consegue notar a diferença entre alegria e felicidade? Em Jesus temos verdadeira alegria. Por quê? Porque a gente tem esperança, né? E é essa esperança aí que a gente não pode perder de vista quando as adversidades vierem, porque elas irão. É fato. Alegria não é a mesma coisa que felicidade. Felicidade está ligada às circunstâncias, como eu falei. Logo é algo passageiro. Alegria está além disso. Inclusive permanece em momentos tristes. Pois com aflições e tribulações que passamos, é que vamos adquirindo a capacidade de desenvolver a alegria verdadeira. Lembra que eu falei sobre o ganho de XP? Ganho de experiência, para que a gente possa estar refletindo uma visão cristã bem melhor, bem mais madura, mais para frente. Irmãos, não nos enganemos, dentro da nossa comunidade a gente vai passar por diversidades também. Lembre-se sempre, estamos convivendo com pessoas imperfeitas. Aprendamos que as diversidades que a gente vive dentro da nossa própria casa, a gente vai passar aqui também. Pessoas com problema, e a gente vai ter que estar auxiliando. A gente vai ter, e o amor que a gente aprendeu lá atrás e que a gente já avançou mais uma casa, vai ser aplicado aqui, agora na nossa comunidade. Pessoas, no momento que estiverem passando por circunstâncias não tão boas, a gente tem que estar acolhendo, a gente tem que estar dando o ombro ao amigo, e a gente só vai saber fazer isso, irmão, se a gente passou por aquela fase anterior. Porque se eu não consigo, como eu falei, se eu não consigo dar sustentação, amar a pessoa que está convivendo comigo 24 horas, como eu vou conseguir amar e consolar e trazer uma palavra de esperança para uma pessoa que eu vejo poucas vezes? Consegue entender como que é importantíssimo aquilo que a gente vive na nossa casa e como que eu exercito a minha fé cristã dentro do meu próprio lar? Como que isso é importante, como isso está sendo negligenciado pelas igrejas. Não é à toa que a gente está vendo aí igrejas que se preocupando apenas com o movimento, se preocupando apenas com a aparência, mas no fundo eles estão vazios. O sentimento que Cristo quer que tenha, que seja desenvolvido, que é a misericórdia, não acontece nem dentro dos próprios lares e muito menos dentro da igreja. E menos ainda é refletido na sociedade a qual ela está inserida. Pelo contrário, nós estamos vivendo tempos hoje que as pessoas preferem viverem à parte dos evangélicos. Eu já passei por isso. Evangélico, então não quero nem saber dessa pessoa. Nossa, evangélico, nossa. Infelizmente eu já passei por isso. De pessoas terem ojeriza da pessoa quando ela fala que ela é evangélica. Ao ponto de eu tenho, a gente já conversou sobre isso várias vezes, de nem se declarar mais como evangélico, como cristão, porque a palavra evangélica ela caiu tanto no descrédito, e na impopularidade, que é até difícil a gente falar, eu sou evangélico, Isso é muito triste, o momento que a gente vive hoje, e a gente precisa dar um passo atrás. Dar um passo atrás é voltar lá onde que a gente começou, dentro da nossa própria casa. E essa é uma reflexão que eu faço, isso foi para mim e é para os amados irmãos. Olhamos para dentro da nossa própria casa e vamos ver como que a gente está exercitando a nossa fé cristã. Pais, como eu falei aqui, Adão achou que a vida dele estava resolvida, quando se formou a família, E a gente também não pode ter essa ingenuidade, que a nossa vida está resolvida a partir do momento que estamos formando a nossa família. Não é assim que funciona, A Bíblia ensina que temos paz com Deus através de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, agora é nosso amigo.
Também temos ensinamento bíblico que essa paz deve guardar nosso coração de qualquer aflição ou medo. Mais uma vez aqui a gente está falando de circunstância, de entender que o nosso coração permanece em paz porque a gente sabe quem nos sustenta. O nosso coração, o nosso ânimo continua tranquilo, em paz, porque a gente sabe que tem um Deus que nos guarda, que guarda a nossa família, que apesar das circunstâncias, eu não sei qual a circunstância que você está vivendo hoje, mas se for uma circunstância ruim, a gente tem que ter a perspectiva de que é Deus que está no controle e não a gente, porque quando eu estou no controle, a tendência é tudo dar mais errado ainda. Mas quando Deus está no controle, é claro que na frente vai dar certo, é claro que o resultado vai dar certo, porque eu sou imperfeito e Ele não. A gente não pode deixar de perder essa perspectiva, né? Paciência, essa aqui então, né, irmãos, não existe lugar melhor para exercitar dentro da nossa própria casa. Paciência. A melhor descrição para paciência é longanimidade, né? Em algumas Bíblias você vai ver aí essa palavra, né? Longanimidade, né? Quer dizer, um ânimo longo, uma condição de irar-se mais tardia, vamos dizer assim, uma condição de você dar aquela respirada e segurar, porque as coisas que a gente faz, o ímpeto da nossa raiva ou do nosso descontrole pode ter consequências irreparáveis. Palavras que a gente diz e que a gente não sabe, mas naquele momento não está fazendo sentido nenhum para você, ou foi apenas um desabafo seu, lá na frente aquilo pode trazer um problema muito maior, né? Tanto dos filhos para os pais, como dos pais para os filhos. Isso é muito grave, né? Algo que você falou no ímpeto do seu descontrole pode trazer uma consequência até psicológica para alguém da sua família, e que às vezes você nem percebeu, né? Então, exercitemos a paciência, irmão, dentro do nosso próprio lar. É o melhor lugar para isso. Sei que é complicado, às vezes a gente tem uma tendência muito forte a romper, né? a descontrolar, se descontrolar, mas é o momento da gente dar aquela parada respirada e pensar que como Deus foi misericordioso conosco, também devemos ser misericordiosos. Se a gente não entender isso, mais uma vez, a gente vai trazer isso para a nossa comunhão na comunidade cristã e para frente também, como a gente viu. Amabilidade, a forma como tratamos as pessoas, né? A forma como tratamos as pessoas, ela muda, porque vemos o valor que elas têm para Deus. Ser amável ou exercer amabilidade é compaixão, né? É misericórdia, ser generoso para com o próximo. E como isso tem sido negligenciado também dentro do nosso próprio lar e, por consequência, dentro da nossa sociedade. As pessoas estão perdendo o senso de misericórdia. As pessoas não estão entendendo de onde vieram. A gente não está fazendo o exercício de olhar para trás e ver de onde que Deus tirou e como aquilo, e aprendendo com aquilo para que possa exercer para com o próximo. Essa semana eu estava vendo uma entrevista do padre Júlio Lancelotti, e ele falou algo interessante. Ele foi perguntado, né, porque ele estava sofrendo acusações, ele estava sofrendo ameaças, né, pelo simples fato de acolher pessoas de rua, de distribuir comida para aquelas pessoas que estão mais necessitadas, e o entrevistador pergunta para ele: mas, cara, você não pensa em vai continuar? E aí, você não fica triste? Ele falou: não, eu fico triste, eu fico chateado, eu choro, mas já tem uma coisa,
Eu não luto para vencer. E aquilo foi uma frase forte. Eu não luto para vencer. Eu luto para ser fiel. O que ele estava falando é o seguinte: a fidelidade é aquilo que ele entende que é como tratar as pessoas. E ele falando que ele não luta para vencer, sabe por quê? Porque ele falou a minha perspectiva, ele falou outro dia uma repórter perguntou para mim, fez a mesma pergunta, sobre qual era a minha perspectiva para o futuro. E ele falou assim: a minha perspectiva é fracassar. E está certo, porque se eu não fracassar, é porque eu aderi a esse sistema. Então, a minha perspectiva é fracassar em cima disso tudo. E eu vou continuar. A minha luta não é vencer. A minha luta é ser fiel. Né? A nossa luta tem sido ser fiel. A gente vai falar sobre fidelidade. Ser fiel àquilo que Cristo nos ensinou, de desenvolver misericórdia para com as pessoas que estão ao nosso redor, para com o próximo, né? Mais ainda, né? A gente está falando no âmbito familiar, né? Se eu não tenho misericórdia para a pessoa que está do meu lado, como é que eu vou ter misericórdia para a pessoa que está lá, né, longe de mim, até passando por um momento? E a igreja cristã tem negligenciado isso, infelizmente. Exatamente porque deixou de fazer as coisas dentro lá no iniciozinho, onde tudo começa, que é dentro da nossa própria casa. Né? E aí, bondade, né, que está inserido dentro do mesmo patamar, né, de amabilidade, só que no âmbito de buscar a justiça. Ser bondoso é fazer o bem, não para agradar as pessoas, mas para fazer o que é correto e justo. Né? E a gente tem exercido também, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Se não, busquemos a justiça. Busquemos o bem, fazer o bem, que não simplesmente para agradar as pessoas, mas porque aquilo é correto. Ensinemos para os nossos filhos que a justiça ela está acima de tudo. Senão, nós vamos viver numa sociedade, se isso não acontecer, nós vamos viver numa sociedade onde as pessoas aprendem o contrário disso, que para se dar bem elas podem passar por cima de tudo, inclusive cometer injustiça. E já vemos isso dentro da igreja cristã. A igreja cristã, de um âmbito geral, hoje, ela tá passando por cima, vamos dizer assim, fechando os olhos para as coisas que estão acontecendo ao redor, simplesmente porque ela está ganhando vantagem com isso. E eu estou falando a igreja cristã de uma maneira mais ampla, tá, irmão? E é ideal, é salutar que a gente olhe para isso e a gente não se acostume com isso. Que a gente não se acostume e que a gente, inclusive, declare isso. Exponha. A Bíblia fala sobre isso. Para a gente julgar aqueles que estão dentro da nossa própria comunidade. Né? A gente não precisa. A igreja cristã também olhando de lado para as coisas que estão acontecendo. As mazelas estão acontecendo, a igreja está se fazendo de morta, vamos dizer assim, e os cristãos estão achando que está tudo mil maravilhas. Não dá, irmão, a gente tem que se indignar. Eu sinto falta da igreja se indignando, né, e aí é o papel de cada um, né, particular, né? Eu faço a minha parte, você faz a sua, com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. As injustiças que estão acontecendo e a gente está aceitando tudo de boa. Exatamente porque a gente não aprendeu. Fidelidade, né? A gente já falou aqui sobre a frase do Padre Júlio, né? Se a gente não for fiel àquilo que Cristo nos ensinou,
a nossa comunidade, a nossa fé, ela é em vão. Se a gente não for fiel ao principal mandamento de Cristo, né, que era amar ao próximo como a ti mesmo, a gente não vai chegar no suprassumo, que é amar a Deus, porque o próprio Cristo falou que se eu não amo o irmão que está do meu lado, como que eu vou amar a Deus que eu não vejo? O Cristo foi mais ainda didático, né, quando ele escreveu: se você não ama aquelas pessoas que estão presas, que estão passando fome, que estão com dificuldade nos hospitais, se você não visita, se você não ampara, você não me conhece. Você, aliás, nunca me conheceu. Isso é muito sério. Se a gente não voltar a exercitar a nossa fidelidade com aquela pessoa que está do meu lado, dentro da minha própria... E aí a fidelidade que eu estou falando é a fidelidade à palavra de Deus, tá, irmão? A exercer misericórdia. A gente não vai conseguir dar um passo adiante, que é ter misericórdia das pessoas que estão aqui hoje, uns dos outros. Muito menos ter misericórdia daquele que está lá fora. É um passo que a gente tem que dar atrás e verificar como que anda a nossa maturidade cristã. Isso é importantíssimo. Mansidão, também está falando um pouco sobre, a gente já falou um pouco sobre isso, né? A capacidade de ser sereno e agir não por impulso, mas por agir dentro daquilo que Deus nos ensinou, com misericórdia. Agir com calma, mesmo em situações desagradáveis. Mais uma vez a gente fala aqui sobre circunstâncias, né? E olha que interessante para a gente aprender. Quantas coisas aqui a gente está aprendendo que as circunstâncias, elas são, vamos dizer assim, não condicionais para que a gente não tenha uma vida cristã de verdade. Porque a gente vai passar por diversidade, isso é fato. Se algum dia alguém falou para você que você iria se converter, que você iria caminhar com Cristo e você não teria diversidades, essa pessoa mentiu para você. Porque temos diversidade. Se você não tem, você pode passar, você vai passar. É a nossa vida, é o pecado da vida, da sociedade que a gente vive, que a gente está inserido. Isso é invariável. Vamos passar por isso. A diferença está: eu sei quem está comigo, eu sei quem está segurando e me sustentando. Quando as adversidades vierem, se ela já não estiver, eu sei. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. As adversidades dentro do meu próprio lar, eu sei quem está comigo, me sustentando dentro do meu próprio lar, nos momentos mais difíceis, que se eles ainda não vieram, eles virão, e se vierem, eu sei quem está comigo, eu sei quem me sustenta, eu tenho essa plena consciência. Porque, irmão, se eu e você não tem essa consciência, mais uma vez, a gente vai ficar um passo atrás. A gente não vai conseguir se alimentar do alimento mais sólido. A gente não vai conseguir exercitar isso aqui. Lembra que a gente falou sobre eventos condicionais? Que eu fiz analogia com os jogos. É como se, por exemplo, um determinado chefe que eu fosse enfrentar, ou uma determinada localidade onde os inimigos são mais fortes, vamos dizer assim, e eu estou chegando lá para enfrentar essas pessoas, esse inimigo, com a experiência que eu tenho lá no início do jogo. Não vai dar certo. Só para a gente entender melhor como funcionam as coisas. A analogia é essa. Não vai dar certo. Porque os desafios serão maiores. Muito maiores. E por último, mas não menos importante, domínio próprio. No sentido original dessa palavra, ela descreve a competência de uma pessoa conter-se a si mesma. E mais uma vez a gente já falou sobre isso aqui, sobre conter, sobre segurar o ímpeto de poder extravasar aquilo que está lá dentro do fundo do nosso coração, que às vezes não é algo bom, na maioria das vezes não é algo bom,
melhor dizendo, né? E o domínio próprio é como quando você se contém mediante a palavra de Deus para evitar um mal maior. Uma das maiores lutas que as pessoas têm é contra os seus próprios desejos. Tiago falou sobre isso, né? Quando não há o domínio próprio, algumas coisas acontecem. Por exemplo, caminhar longe do propósito do Senhor. Aliás, na maioria das vezes, quando a gente deixa o nosso eu falar, as consequências são trágicas. E eu estou falando ainda dentro do âmbito familiar, tá, irmãos? A gente acha que não tem consequência, mas tem. Mas tem. Se não for agora, vai ser lá na frente. Faça uma análise sobre as coisas que você já falou, as coisas que você já fez. E consegue imaginar as consequências que elas trouxeram para a vida das pessoas que convivem com você? Isso é essencial para que a gente possa ter uma comunidade cristã saudável, domínio próprio. Você já pensou se a gente pudesse expor tudo aquilo que a gente fala? A gente vai magoar pessoas, a gente vai ferir, a gente vai trazer problemas. Isso no âmbito familiar, no âmbito da nossa comunidade cristã e fora também. Terceiro, irmãos, a gente está falando aqui, né? Esse segundo ponto foi maior um pouco, mas a gente está falando aqui de por que Deus tem escolhido a instituição família se acontecer primeiro do que a instituição igreja, né? E a gente falou sobre vários pontos. O terceiro ponto sobre a transmissão dos valores espirituais. E aqui entra a nossa responsabilidade como pais de poder estar transferindo aquilo que a gente aprendeu para os nossos filhos. E aqui um ponto, né, de atenção. Tudo que a gente falou no passado, né, no que a gente falou nos slides anteriores, é o que eu estou ensinando para o meu filho. Um grande educador, Isamitiba, o nome dele, já falecido, um livro muito bom, dizia que as crianças aprendem o que vivenciam, né? O que eu tenho passado de valores para os meus filhos, porque isso vai ser o reflexo da sociedade que a gente vai viver no futuro. Pensou sobre isso? A nossa responsabilidade é uma responsa grande. A sociedade do futuro vai depender daquilo que você está passando e ensinando para o teu filho. Olha a responsabilidade da família. Olha a responsabilidade do nosso papel como transmissores dos valores espirituais para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. A família é considerada um ambiente ideal para a transmissão dos valores espirituais, éticos e morais. Os pais desempenham um papel crucial na educação religiosa de seus filhos. A igreja, então, complementa e apoia essa fundação familiar. Eu diria que nem só religiosa, né? Mas espiritual, ética e moral é melhor para a gente denominar essa nossa função como educadores para eles, né? E principalmente da maneira com que a gente age no nosso próprio lar, da maneira que a gente faz e a gente fala, é o que a gente já vai estar ensinando para eles no futuro, né? Existe uma tendência quase que natural aos filhos, né, e se espelharem nos pais, né? Isso é bem lógico. E aí, qual é o reflexo que eu estou passando para o meu filho? Analogia teológica, né? O fato de Deus usar a igreja, a família, melhor dizendo, primeiro, também tem a ver com a analogia teológica que Deus faz com o próprio ser Deus. A relação de Deus Pai, Jesus Cristo e a igreja é frequentemente comparada a uma estrutura familiar.
A analogia da família é usada para ilustrar o relacionamento de Deus e seu povo, onde Deus é comparado a um pai amoroso. Essa daqui é bem fácil para a gente entender que Deus, né, se fez como família, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e assim também como nos fez em família, né? Instituiu como família para que pudéssemos entender a sua natureza, né? De como ela é perfeita, de como Ele enviou o teu próprio Filho para morrer por nós, e como Ele é grandioso a fim de enviar o teu Filho amado para morrer por nós na cruz do Calvário. E assim, irmãos, a gente finaliza essa mensagem aprendendo mais um pouco, né, e pedindo, clamando a Deus para que Ele possa estar agindo dentro da nossa família e nos dando sustentação, nos dando apoio e principalmente discernimento para que a gente possa estar agindo nos nossos lares, ensinando e evoluindo principalmente espiritualmente, para que possamos ter dentro da nossa comunidade cristã uma igreja madura. E mais ainda avançando, esse é o desejo de Deus, né? Que a gente tenha uma ação da nossa comunidade cristã e uma ação talvez individual nossa também na nossa sociedade de uma maneira mais madura. E que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e possam espelhar e nos entender, como a Bíblia diz, como embaixadores de Cristo na terra. Amém? Esse é o meu desejo. Eu gostaria de convidar você para orar nesse momento. Curva a sua cabeça nesse momento. Eu gostaria de você, nesse momento, pedir a você que lembre dos seus familiares, aquelas pessoas que estão do seu lado, que convivem contigo. Que você lembre dos momentos que vocês têm passado juntos. E clame a Deus para que Deus possa fazer a diferença. Senhor Deus e Pai, nós aqui hoje te agradecemos pela Tua presença, ó Pai. Clamamos a Ti, meu Pai, hoje aprendemos sobre como o Senhor influencia, meu Pai, dentro da nossa família e como aprendemos, meu Pai, como aprendemos mais de Ti dentro do nosso próprio lar, Senhor Deus, para que evoluímos, meu Pai amado, evoluamos e podemos entender mais como o Senhor age, meu Pai amado, dentro da nossa família, na nossa comunidade cristã e na nossa sociedade, Pai. Que o Senhor possa estar trazendo a paz, meu Pai, que excede todo, meu Pai amado, meu Pai, sentimento, pensamento, Senhor Deus, ensinamento, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor possa estar trazendo o discernimento, meu Pai, de momentos que talvez não esteja de acordo com o que o Senhor esperava da nossa vida, dentro do nosso próprio lar. Que a gente possa estar aprendendo, Senhor, contigo, aprendendo mais e mais, e possamos ser reflexo para a nossa sociedade, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, porque sabemos que o Senhor tem sido fiel, meu Pai, o Senhor é fiel, mesmo nós sendo ainda infiéis, meu Pai. O Senhor é quem nos sustenta, meu Pai. Nós possamos perceber que é o Senhor que nos guarda. Possamos passar os nossos valores da Tua palavra para os nossos filhos. Possamos passar o Teu valor para minha esposa, para os nossos cônjuges, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Para aquelas pessoas que estão passando até mesmo um problema do nosso lado e a gente não consegue enxergar por causa do nosso próprio egoísmo, Deus. Que a gente possa enxergar, meu Pai amado, e aprender contigo que só o Senhor sustenta. Só o Senhor, meu Pai amado, é capaz de fazer passarmos pelas diversidades. Só o Senhor é capaz de nos sustentar. E se o Senhor estiver no controle, meu Pai, estamos perdidos, ó Deus. Faz nos enxergar, meu Pai, que o Senhor é Deus. E o Senhor é Pai zeloso, que está conosco em todos os momentos. Não só nos alegres, nos felizes, mas também naqueles que passamos por provas, ó Deus. E o Senhor é que nos sustenta. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
pé. Ficar de pé, igreja, e adorar o Senhor nessa música final. Eu queria ser mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu